Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula Exu Desvendando Mistérios. Vladimir, o que nós vamos falar hoje? Olha, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o mistério Exu, sobre magia, sobre energias, Exu pagão, Exu coroado, Exu espadado, Exu batizado e alguns pitacos aí do que nós temos ao longo do nosso curso, não é? Lembrando que as nossas aulas é isso aqui mesmo, tá? É um bate-papo com você. E você pode sempre mandar um e-mail pra gente que a gente sempre vai te responder. Falando em e-mail, não esqueça de imprimir a sua apostila ou abrir o seu e-mail e seguir a apostila, que é interessante para todos nós, que você siga o que nós estamos mandando para vocês pelo e-mail. E se não recebeu a apostila, passa o e-mail para a gente mandar a apostila para você novamente e que você possa nos acompanhar neste trabalho, nesta manipulação energética. E o bacana é que você fazendo isso, olha, é uma troca de energia muito bacana, aonde você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Vamos lá, Vladimir? Vamos. Ó, na sua apostila, tá, você tem aí falando sobre o Exu, sobre a energia, que desde os primórdios, desde que o mundo é mundo, desde que o homem surgiu sobre a terra, manipula-se energia. Por quê? Nós somos feitos de energia. O planeta Terra é uma energia, o universo é uma energia, tudo é energia. E isso dá-nos a manipulação quando nós amalgamamos, quando nós conseguimos fazer com que ela se torne coesa. É aí que nós vamos entender a magia de Exu. E entendam, nós não falamos de Exu entidade, apesar de no curso todo você vai ouvir falar de Exu entidade. Mas lembre da aula passada, quando nós dissemos para vocês sobre o orixá Exu. Este é o manifestador, é o que emana esta magia manipulada pelo Exu entidade. Nós vamos manipular a mesma energia que o Exu entidade. Por isso que daí para frente nós vamos falar em Exu. Nós não vamos ficar falando em energia. Nós vamos falar em magia assentada à esquerda da criação. Certo, não é? claro. Porque tudo, vocês têm que analisar o seguinte: tudo é energia. Se a gente ficar falando sobre energia, nós vamos começar de quando começou o mundo até hoje. Lembrando que o amor é energia, tudo é energia. Nós vamos ensinar a você a manipular a partir de agora essa energia. E como você tem aí na sua apostila, a manipulação da energia é algo muito sério. Não é uma brincadeira. Nós não vamos brincar com a energia, nós não vamos fazer mágica, tá? Quem faz mágica é o David Copperfield, o Mr. M, né? Eles fazem mágica. Primeiro, quer ver uma coisa? Você brinca com a magia do amor? Você se machuca com a magia do amor? Não. Então vamos levar a sério a magia. Então é preciso ter força, discernimento, comprometimento, dentre outras coisas, porque quando a gente profana algo que é sagrado, e a magia de Exu é algo sagrado, quando a gente profana o mistério se volta contra a gente, não para nos fazer o mal, mas para nos esgotar da nossa desobediência, da nossa brincadeira, porque é mistério divino, e o mistério divino, ele atua junto com a lei e com a justiça, e se volta a nós para que nós nos equilibremos, não é para fazer o mal. Ninguém vai fazer o mal com a magia de Exu. Ninguém vai fazer o mal com o mistério que está sendo desvendado. Porque toda vez que nós tentamos aplicar o mal a alguém, esta energia se volta contra nós, porque ela vê que nós estamos em desequilíbrio, e ela vem nos esgotar, nos equilibrar, para que nós não pensemos mais nesse tipo de coisa. Claro. Porque fazer o mal ao trem é pegar de volta o que eu estou mandando. É a pior besteira que existe, né? Porque se você manda o mal, e ele percebe que você está, ele vai voltar. Como Exu, como qualquer tipo de energia. No meu terreiro, eu costumo sempre falar aos meus filhos e ao povo da minha assistência: tudo que você joga para o universo devolve para você. Com certeza. Então assim, o que é que você tem jogado para o universo?
O que é que você vai jogar para o universo a partir do nosso estudo, desvendando alguns dos mistérios de Exu? Aquilo que nos foi revelado, não é? Tá? Se você jogar coisas boas, o universo te devolve coisas boas. Se você jogar coisas ruins, o universo te devolve coisas ruins. E uma outra dica, tá? Isso eu aprendi também. Se você joga para o universo uma situação, vou dar um exemplo. Eu quero um carro Gol. Eu quero um carro Gol. Aí amanhã você olha um Corsa. Eu quero um Corsa. O universo se atrapalha, tá? Aí você não recebe nada. Você tem que ser determinado. Você tem que determinar aquilo que você quer. Eu quero isso. E você falando isso, o universo te dá, ele te traz. Mas você tem que ter a responsabilidade e o merecimento. E é o que você vai trabalhar dentro do mistério de Exu. Determinações. Você precisa aprender a determinar, a dar um comando a esta energia. Bom, falando de energia, de magia, de força de Exu, a nossa Umbanda tem 100 anos. 100 anos. Um pouquinho mais, 106. 104, 105. 106. 1908. Então. 2008 fez 100 anos. 100 anos. Já estamos em 2018. Tá. Dá 110 anos 110 agora, anos. em 2018. Tá? Exu entrou na Umbanda depois da sua anunciação e fundamentação por Pai Zélio de Moraes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí ele começou a manifestar-se, e dentro dessas manifestações foi se criando categorias. Tá. Para que tivesse a melhor compreensão. E que categorias são essas? Essas que você tem na sua apostila, a apostila que você recebeu, tá? Que são Exu pagão, batizado, coroado e espadado. Tá? São categorias. Certo. Que categorias são essas? São categorias para melhor compreender a hierarquia que existe no plano espiritual. Tá. De Exu. E no plano material existe? Existe. Porém, com algumas diferenças, tá? Porque os Exus que manifestam nos seus médiuns dentro do terreiro, a categoria deles é um pouquinho diferente. Eu digo no curso, quando a gente faz presencial, que essas categorias são que nem empresas. Existem gerentes, e cada um de um certo setor. Cada um com uma responsabilidade. Então é isso que eu digo, cada coisa dessa é uma parte, para a gente entender cada um. Ou uma grande companhia militar. É isso aí, onde tem sargento, capitão... Tem o soldado raso, tem o general, o maior general? É o general major, general, coronel, brigadeiro do ar. Brigadeiro. Agora, isso para mostrar para você que o Exu, quando ele está trabalhando com você, ele já está se evoluindo, né? Ele vai passando por situações. Não pense você também que, né, já Tudo chega é lá, lindo, né? tudo é lindo e maravilhoso. Morreu, virou Exu. Opa, lá morreu, virou Exu. Se morreu, virou Exu, eu quero morrer, virar Exu. Eu também, seu capa preta, se for assim, ruas, um dos dois. Se for assim, né, ele tem que ser Exu top de linha. É claro, tem que ser top. Não é? Mas o caso é, gente, que existem essas categorias para que a gente possa compreender, porque o título, como a gente falou na aula passada, o título que é dado às entidades, título Exu, ele carrega esse título sagrado. Olha que força, olha que responsabilidade tem de carregar o título Exu, de falar, eu sou Exu fulano de tal. É muito forte, é muita responsabilidade. Tá? E aí assim, muitas coisas foram colocadas tudo Exu. Tudo Exu. Um espírito negativo que está fazendo mal aí é Exu. Exu. Um zombeteiro é Exu. É Exu. Um obsessor é Exu. É Exu. Um vampiro é Exu. São categorias também de espíritos. Um sofredor, Exu. Até o sofredor, Exu. Tudo coloca-se que é Exu. E não é Exu. Não está na categoria. Nós, dentro da Umbanda, até por um respeito, por uma tradição e por um vício, tá? Chamamos até
rabo de encruza Isso. de Exu. Escravo, como era antes. Rabo de encruza, então você vai ouvir muito com a gente aqui. Não é? Oh. Você sabe que... E tem gente que não sabe disso, hein? Esse nome. Porque no curso eu perguntei, alguém sabe o que é rabo de encruza? Ninguém levantou a mão. Você sabe que meu irmão carnal, ele frequentava um terreiro em Campinas. Tá. E lá no terreiro eles não chamavam Exu de Exu. Chamavam como? Mano. Mano. Vai ter gira dos mano. É até um tanto quanto engraçado, mas Né? a gira dos mano. Porque mano pra nós é uma gíria, né? Mas você sabe o que acontece? Que é o irmão. A gíria dos irmãos, então? Mas sabe o que acontece, Vladimir? Isso há muito tempo também, eu sempre digo no programa da rádio, vou falar para vocês no curso. O Exu, ele é a entidade bem é a mais próxima do ser humano. Sim. Entendeu? Então, Sim. quando você fala, mano, pô, cara, não vou mentir não. Tem gente que chega pro seu capa, dá a mão aí. E aí, seu capa? Irmão, é verdade. Mas por que isso? Porque o Exu ele é mais próximo. Então, acho que era por isso que chamava-se de mano. Não, chama até hoje. Até hoje. Isso. Mas que na real, o Exu é um mano. Fala a verdade. São os... Assim, é ó. difícil falar que Exu é meu irmão, porque eu tenho ele como um mestre, né? Não. Ele fala que ele é companheiro de sina, companheiro de destino, companheiro de caminhada. Olha que bacana o que você disse agora. Só para você ter... aí, ó, a gente está dividindo o mesmo espaço. Só para você ter uma base, o que eu fico assim muito feliz de quando a gente fala de Exu, é porque o Exu é um exemplo. Hoje a gente leva, pelo nosso conhecimento, aquilo que a gente passou e conheceu, como, eu vou dar um exemplo, seu Tranca, seu Capa, como um mestre, né? Como aquele cara que nos orienta. Agora, aquela pessoa que vem falar com você, aquela pessoa, para ele é o melhor amigo dele, é o Exu, é o mano dele. Ainda que Exu diga que ele não é amigo de ninguém. Aonde, né? Imagina se não fosse. Porque ele é executor da lei. Mas a gente tem essas categorias, né? E a gente quer passar para vocês um pouquinho deste conhecimento que nos foi trazido pelos Exus, assim, resgatados, né? Isso é um conhecimento, gente, que não é novo, tá? Esta parte do nosso curso que nós estamos trazendo para vocês não é algo novo, é algo perdido. Sim. É algo que ficou para trás e com a modernidade, com a evolução, com a introdução de muitas coisas, com a introdução de guardiões, disso, daquilo, foi se perdendo. E as pessoas têm muito medo de falar Exu, a palavra Exu. As pessoas têm muito medo de falar, e aí foi se perdendo essa tradição dentro da Umbanda. Mas nós temos até hoje os trabalhadores da espiritualidade, que são, a começar pela categoria Exus pagãos. Gente, Exu pagão... Posso fazer uma brincadeira? É aquele que paga? Fala aí, Exu pagão é o que paga minhas contas. É? Não é? É? Não é? Pô, eu preciso de um desse aí que não está pagando as minhas, não. Exu pagão é uma categoria, não é porque ele não foi batizado, ele, não é? Apesar que a gente tem o Exu batizado. Sim. Tá? É categoria, gente, de hierarquia e crescimento. Tá? O Exu pagão é aquele que ele não tem coroa, ele não tem outorga, ele é um escravo. Lembrando, só para vocês terem uma base, que há muito tempo atrás se chamava-se Exu de escravo. Você pode perguntar para quem tem mais de 20, 30 anos de Umbanda, Exu era escravo. Agora, olha da onde surgiu, vamos lá. O Exu pagão, nós temos que entender assim. Primeiro, não pense que o teu Exu, ele vive nas trevas, ele mora nas trevas, ele trabalha nas trevas. Não. Primeiro, o teu Exu, ele vive no meio, mora no meio, trabalha no meio. Porque imagine você que seu Exu, principalmente para você que é médium de consulta, teu Exu consulta. E ele tem as pessoas que ele consulta para administrar. Ele tem um terreiro. Onde ele cuida, né? Onde ele administra. Aonde ele está ligado ao trabalho, se ele não for o chefe, ele está ligado a um chefe.
E todos os Exus que trabalham no terreiro estão ligados a esse chefe e devem relatórios, e devem trabalho, e tem que ajudar a cuidar de toda a assistência da casa. Ele tem tempo para ficar morando nas trevas, trabalhando nas trevas? Não. Pra você entender, ele tem que mandar WhatsApp, tem que mandar e-mail, da forma deles lá. Ele não tem tempo. Então ele mora onde? No terreiro. É isso mesmo. Ele mora no terreiro. Porque o terreiro material pode ser uma casinha de quarto e cozinha. É um cômodozinho pequenininho. No espiritual ele é gigante. Muito maior do que você imagina. Com departamentos e departamentos. E isso quem nos passa são os nossos Exus e a nossa parca vidência espiritual, quando a gente consegue visualizar algumas coisas. Quando você dá uma olhada dentro assim, uma porta, olha aquilo, né? Dentro do terreiro material você consegue enxergar alguma coisa da parte espiritual. Então é assim, já para começar, o teu Exu não trabalha nas trevas. Porque Exu trabalha nas trevas. Não, Exu não trabalha nas trevas, Exu trabalha na luz. E quem é que trabalha nas trevas? Exu precisa que vá até zonas trevosas, umbralinas, faixas vibratórias negativas, para resgatar um espírito, ou vários, que já estão em condições de sair daquela condição e ir para um nível melhor. Quem é que vai? Quem é que desce? Quem é que tem esse trabalho para realizar? Exu pagão. Exu pagão é aquele espírito que já passou por isso. Ele estava na zona trevosa. Ele subiu uma Alguém situação, foi lá e o resgatou, tá, o purificou, o equilibrou, acordou a sua memória viva e imortal, mostrou para ele quem que ele é, e aí ele foi adicionado à falange de Exu, e a partir daí ele passa a realizar os trabalhos que Exu manda. Ele não é um Exu ainda, ele não é um Exu, apesar da gente dar o nome, como eu disse para ele, por um vício, de Exu pagão, certo, mas ele ainda não é um Exu, ele ainda não foi até a divindade receber a outorga, receber a sua consagração, iniciação, unção. Então você está comentando uma perguntinha que é legal. Eu sei a resposta, mas eu quero que a gente responda para você, porque pode ter passado isso na sua cabeça. Então o Exu pagão, ele não é seu senhor capa preta pagão. Não. Não. Ele ainda está aprendendo a ser Exu. Vamos lá, vamos resumir. Ele pode ser um capa preta. Tá, mas ele não é Exu. Ele não é Exu, é isso aí. Ele é capa preta. É isso que eu queria tirar essa dúvida. Porque ele pode entrar dentro como se diz a palavra certa? Dentro de uma situação onde ele vai se tornar um Exu capa preta. Com a sua evolução, ele pode se tornar um Exu capa preta, incorporante ou não, ou nunca incorporasse. Porque você já pensou o tanto de espírito que nós temos? Os tantos de espíritos que existem? Bastante. Se todos eles virarem incorporante, não tem método suficiente no planeta Terra. Tá certo. Nós temos no planeta Terra em torno aí de 8 bilhões de pessoas, de habitantes. Um amigo meu material, né, um dirigente de um centro, ele nos elucidou uma vez que assim, segundo o que os espíritos nos contam, temos em torno de 8 bilhões de pessoas no plano material. No plano espiritual tem 80 vezes isso. Sim. 80 vezes 8 bilhões. Então quantos espíritos tem? Por isso que dizem que a fila da reencarnação é grande, viu, gente? Não tem médium suficiente para esse tanto de espírito. Foi por isso que eu até quis comentar. Ele pode ser o capa preta, não o Exu. Mas ele está lá como o Exu pagão, resgatando, fazendo por ordem de alguém. E é assim. Não é porque ele é um capa preta que ele tem que estar na falange de um capa preta, viu, gente? Não é assim. Falange de capa preta não tem só capa preta. Falange de capa preta tem capa preta, tranca-ruas, caveira, tem marabô, tem Exu toquinho, Exu do pó, Exu gargalhada, Exu omulu, Exu da morte, tiriri. Por quê? Por que ele vai colocar só capa preta se ele tem esse mistério? Ele já manipula o mistério capa preta. É como um hospital.
Você monta um hospital e põe só cardiologista? Não, tem tudo. Você põe lá 2, 3 cardiologistas, mas você põe clínico geral, você põe nefro, você põe neurologista, você põe fono, você põe várias categorias para atender a demanda. Então, o Exu, gente, as coisas na espiritualidade são perfeitas, tá? A hierarquia é perfeita. Ele quando ele traz para suas falanges esses espíritos, ele já detecta qual é o mistério através da sua vibração, da sua energia, e aí ele traz para sua falange um Exu capa preta, um Exu das matas, um Exu das pedreiras, um Exu do mar, um Exu das águas, um Exu... Ele vai trazendo espíritos que são ligados a várias áreas, porque ele vai atender pessoas em várias áreas. Em várias situações. Em várias situações. Financeira, amorosa, desequilíbrio mental, de saúde, perseguições, demandas. Então ele precisa ter várias. Não, porque o Exu ele sabe tudo, ele tem tudo. Se ele tem tudo, para que ele precisa vir em terra para trabalhar com a gente? Claro. É isso aí. Não precisa, ó. Já resolve. Estalei o dedo, fez a mágica, fez a magia. Tá? Então, é assim, dentro do plano espiritual, tem muitos espíritos, muitos. Que é onde depois nós vamos falar para você sobre a tríade de Exu, para a gente compreender isso. Para entender como funciona essa parte de falange, de Exu e de rabo de cruz. Falange de Exu, o Exu pagão, ele está inserido na falange de Exu, ele faz parte da falange de Exu. Sim. Pense assim, meus irmãos e minhas irmãs, pense assim, todo terreiro, toda casa de umbanda, todo templo, existe uma hierarquia, existe o dirigente ou a dirigente espiritual, ainda que haja os dois, dentre os dois, o dirigente e a dirigente, um dos dois é superior. É assim. Tem lá o papai e a mamãe dentro do terreiro. Dentro do papai e a mamãe, um dos dois é superior ao outro, ainda que os dois estejam no comando. Mas se você tem o dirigente espiritual do terreiro, abaixo do dirigente espiritual tem os médiuns de coroa, cada casa tem a sua nomenclatura para a mesma função. Tá? Tem lá o médium coroado, que é o médium que pode dar consulta, que é o médium que pode realizar trabalho, que tem liberdade de trabalho. Tem aquele médium que ele está no meio do caminho, ele está galgando o degrau para chegar a médium coroado, né, que pode fazer ter a liberdade de trabalho dentro do terreiro, e tem o médium iniciante. Eu brinco que esse intermédio é os aborrecimentos, né? É aquilo que é o gostoso daquela passagem do querer e do aprender, é muito bacana. Tem o médium iniciante. O médium iniciante dentro do terreiro ele é de extrema importância, porque ele ajuda muito. É ele que corre fazer uma limpeza no meio do trabalho, no banheiro, recolher lixo, pegar lixo, cambonar o guia, auxiliar a assistência. É o médium iniciante. Tá? O que é um médium iniciante? Ele ainda está se encontrando, entrando em equilíbrio, ele está aprendendo, sentindo as energias. Ele está recebendo uma ordem aqui, uma ordem ali. Falo para vocês, assim, dentro do que eu vivencio dentro de terreiro. Um médium iniciante, um guia coroado, chega para o iniciante e fala assim: traga seu Exu que eu preciso dele, traga sua pombagira que eu preciso dela. E o iniciante incorpora e o Exu fala: faça tal trabalho para mim. Olha aí, vai fazer tal trabalho para mim. E ele vai, faz o trabalho, terminou, pode ir embora. Ó, é mais ou menos assim, gente, que acontece com o Exu pagão. É isso aí. Vai fazer tal trabalho para mim. E assim, o Exu pagão não é um. Podem ser dezenas, centenas ou milhares de espíritos que são agregados à falange de Exu para trabalhar com o Exu, que é o líder dentro desta falange. Tá? Exu pagão é o conhecido rabo de encruza.
é o tão conhecido rabo de encruza, que a gente até ouve falar ainda um pouquinho, aí no meio umbandista a gente até ouve um pouquinho falar o rabo de encruza. Tá? O rabo de encruza, eu não falo que ele é um escravo, porém é quase esta a denominação. Ele é um comando do Exu. O Exu manda e ele tem que realizar aquilo que o Exu está mandando. É um subordinado. Muito subordinado e muito obediente. Então você entenda que quando a gente fala sobre, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a neutralidade de Exu, o tridente, o garfo de Exu, né? Que são 3 pontas, a gente vai falar sobre isso. E dentro da neutralidade que Exu carrega, ele é executor da lei. Exu não é bom, Exu não é mal quando está dentro desta neutralidade. Se a lei disser, olha, aquele meu filho merece bonanças, aquele meu filho merece que todas as portas se abram e ele caminhe com prosperidade, Exu corre e gira, vai lá e dá prosperidade para ele, ajuda ele a ter prosperidade. Porém, se esse mesmo filho estiver pisando na bola e merecer um corretivo, a lei diz, aquele meu filho merece um corretivo. E aí Exu vai dar este corretivo. E quem é que vai dar esse corretivo? Quem? Eu? Os rabos de encruza. Ah, não, rabo de encruza. Não, Os porque rabos de depende encruza. do poço até, viu? Exu, vamos que vamos. Não vou não. Não vou não. Gente, o bacana de tudo é que tudo isso que você vai aprender com a gente, você já passou, você já viu dentro de um terreiro, você já sentiu. Isso que é o bacana do curso Exu Desvendando Mistérios.